Oi, pessoal. Eu queria trazer um pouco mais de um curso em milagres hoje, compartilhar um pouco mais. E hoje querendo me ensinar, um ensinamento muito profundo que esse livro traz, que é sobre a culpa. E eu tenho pedido para Jesus me ensinar sobre essas coisas. A culpa é a base de tudo, ela é a base do ataque, ela é a base de todo o sistema ego, de toda a manutenção do sistema ego. E aí Jesus me levou a esse texto aqui, que é do capítulo 13, que se chama O Mundo Sem Culpa, logo na introdução. E lá, nesse lugar também, ele responde a uma pergunta que eu não sabia que era uma pergunta minha na história de Aline, mas desde criança eu sinto isso. Eu sentia, desde muito cedo, um desconforto muito grande por tudo que eu via, mesmo sendo criança. E quando a gente é criança, a gente não sabe se expressar direito. E também vai crescendo, aí que o ego vai tirando isso da consciência, porque vai, sei lá, a gente vai colocando coisas no lugar disso, né? Vai tentando se distrair. Ele fala, faz isso aqui que isso não vai, você nem vai pensar nisso. Mas aquilo continua lá no meu inconsciente. Então, isso aqui me chamou muita atenção, respondeu para mim um pouco, né? Está começando a construir uma resposta muito profunda a respeito da culpa. E esse aqui reforça o meu sim. Realmente é muito forte para um curso em milagres, porque ele responde as minhas perguntas de Aline, né, da minha existência, suposta existência. Então eu queria trazer aqui para mim mesma hoje O Mundo Sem Culpa, introdução. Se não te sentisses culpado, não poderias atacar, pois a condenação é a raiz do ataque. Então eu ataco porque eu condeno. Se eu não me sentisse culpada, eu não conseguiria atacar. É o julgamento de uma mente por outra como indigna de amor e merecedora de punição. Mas é aí que está a divisão, pois a mente que julga se percebe separada da mente que está sendo julgada. Então são duas mentes, né? Acreditando que punindo a outra escapará da punição. Tudo isso não passa de uma tentativa delusória da mente de negar a si própria e de escapar à penalidade da negação de quem ela é, né? Não é uma tentativa de abandonar a negação, mas de ater-se a ela, pois é a culpa que obscurece o Pai para ti e é a culpa que tem te levado à insanidade. Então isso aqui para mim foi muito importante, assim, ver o jogo, né? O jogo que parece que é de jogar a culpa no meu irmão, em outra pessoa, porque eu vejo ela separada de mim e eu compro a minha inocência através da culpa dela. Só que isso parece que é muito simples aqui, que a gente faz isso o tempo inteiro, mas isso está me escondendo de Deus. Isso, é que ele diz, né? Pois é a culpa que obscurece o Pai para ti e é a culpa que tem te levado à insanidade. Aí começa a insanidade toda desse mundo, né? A aceitação da culpa na mente do Filho de Deus foi o começo da separação, assim como a aceitação da expiação é o fim. Aí a gente já fica feliz porque ele mostra como sair, né? O mundo que vês é o sistema delusório daqueles a quem a culpa enlouqueceu. Olha com cuidado, ele sabe que a gente tem que olhar com cuidado, olha com cuidado para esse mundo e vais reconhecer que é assim. Pois esse mundo é o símbolo da punição e todas as leis que parecem governá-lo são as leis da morte. E ele vai falar aqui que eu me identifiquei, né? Como são as crianças. As crianças vêm ao mundo através da dor e na dor. Seu crescimento é acompanhado de sofrimento e elas aprendem sobre o pesar, a separação e a morte. Suas mentes parecem estar presas como numa armadilha em seus cérebros e seus poderes parecem declinar se os seus corpos são feridos. Elas parecem amar, no entanto, abandonam e são abandonadas. Parecem perder o que amam, talvez a crença mais insana de todas. E seus corpos definham, a criança cresce, né? Seus corpos definham e exalam o seu último suspiro e depois são depositados na terra e já não são mais. Nenhuma delas tem outro pensamento a não ser o de que Deus é cruel. Então,
Eu tinha esse pensamento, porque não fazia sentido nada do que eu estava vendo. Mesmo que me falassem que Deus era amor, o que eu estava vendo era muito diferente. Então, eu repetir para mim muitas vezes, eu tentei por muitos caminhos achar, mas a história que aconteceu, que acontece com a humanidade inteira, né? É isso aqui, de, no fundo, achar que Deus é cruel. Só que... E é esse pensamento que é muito ruim e que eu escondo de mim. Se esse fosse um mundo real, Deus seria cruel. Ai, ufa! Se esse fosse um mundo real, Deus seria cruel, pois pai nenhum poderia sujeitar as suas crianças a isso, como preço a ser pago pela salvação e ser amoroso. É aqui que a conta não fechava de jeito nenhum, porque eu tinha que sofrer para poder, tipo, me salvar ou iluminar, ou seja lá que nome que dê. Como que um pai amoroso faz isso? A gente não tem... Eu sempre brincava na minha mente, assim, também com as pessoas, eu não tenho coragem de colocar meu cachorrinho para sofrer. Como é que Deus, que é meu pai, vai me colocar numa situação e eu ainda vou achar que ele é amoroso? Não fecha a conta na minha mente, na mente de ninguém. O amor não mata para salvar. E essa é uma frase muito forte, né? O amor não mata para salvar. Se o fizesse, o ataque seria a salvação. E essa interpretação é a do ego, não a de Deus. Então, eu achei esse texto extremamente profundo, muito profundo, né? Para ficar pensando nele, por isso eu trouxe ele aqui. Eu vejo esses vídeos e aprendo com eles a olhar para esse sentimento, né? Assim, olhar para esse sentimento não é a palavra, mas olhar para eu mesma fazendo esse joguinho e desistir dele, e entregar ele para Deus, porque no fundo isso está me escondendo de Deus. Não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de conhecer a Deus. Então, queria deixar isso aqui hoje como uma reflexão muito profunda, de um ensinamento muito profundo que eu tenho pedido para Jesus e que tem chegado, essas respostas têm chegado. É muito lindo ver as respostas chegando. E elas chegam para que eu possa desfazer na minha mente, né, assim, junto do Espírito Santo, todo esse sistema que me faz sofrer tanto e que não é real. Ele me faz sofrer porque ele não é real. E assim eu posso remover os obstáculos, né, como ele diz na introdução, né, esse curso vai te ajudar a remover os obstáculos à consciência do amor. Remover os obstáculos e me lembrar de que Deus é amor de verdade, de que esse mundo não é real e que existe um mundo real. E é isso. Um beijo.